É com grata satisfação que recebemos hoje, né, lemos hoje o ofício 151 da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, onde a Major Catiane manifesta o seu interesse em aumentar, né, construir uma nova sede para a 4ª Companhia Independente, o que é mais do que justo, até porque nós carecemos muito hoje de aumentar o nosso efetivo policial. E mais do que isso, né, uma matéria que me é muito cara, todos sabem bem disso, 5 anos lidando com violência doméstica. Então, indicar que venha para cá o PROMUSE, né, o Programa Mulher Segura, era uma, digamos assim, era uma obrigação, muito mais do que um sonho, era uma obrigação. Quando, em 2018, voltei de Campo Grande, de uma capacitação lá, por época, da Coordenadoria da Mulher, Dr. Silvio Prado me chamou para uma conversa em seu gabinete. O que eu posso fazer para ajudar? Essas foram as palavras de nosso magistrado. A priori, eu pedi a ele, inicialmente, o acesso às senhas, que a Coordenadoria da Mulher tivesse o acesso às senhas dos processos, para que assim pudesse ajudar no todo, não apenas a vítima, mas também os agressores. E, junto com isso, surgiu uma parceria muito interessante com as polícias civil e militar, né? Então, nós já temos em Chapadão do Sul, quer dizer, nós já tivemos em Chapadão do Sul, um embrião do PROMUSE, né? Porque por diversas vezes, eu, capitão Renato, Andréa Palião, fizemos visitas a vítimas de violência doméstica. E não é segredo para ninguém que conhece o programa que essas visitas diminuem em muito a reincidência dos casos e diminuem muito a nova agressão, né? Diminui muito o fato da vítima retirar a medida protetiva, que é uma grande praga hoje para quem lida com a matéria. Gostaria aqui de parabenizar, né, o Wanderson pelo projeto, né, que proíbe o manuseio, utilização e queima e soltura de fogos e artefatos que façam barulho, né, que causem estampido, porque, para longe de ser uma questão de, puxa, não vamos mais poder comemorar? Vamos sim. Vamos comemorar bastante. Só que sem causar problemas em cães, em gatos, e, principalmente, sem causar crises convulsivas em crianças autistas, em crianças especiais, em pessoas que vivem algum tipo de comorbidade. Porque, sim, fogos de artifício com estampido são uma falta de respeito com a população em geral. Então, Wanderson, eu venho te agradecer por esse projeto. Com relação às emendas apresentadas hoje, eu gostaria de fazer alguns comentários. A emenda modificativa número 6, ela foi feita porque o Executivo mandou para nós uma lei onde constavam um representante de cada entidade, quando ele poderia indicar 2 representantes. Então, eu disse que não era justo, que cada entidade, então, pudesse apresentar 2 representantes. E passou. Mais adiante, nós temos a emenda supressiva, né, da lei da CTR, que eu faço questão de comentar. Gostaria, inclusive, de pedir à senhora presidente 1 minuto a mais, por favor. O artigo 4º da JIP dizia o seguinte: não será devida ao servidor em um dos seguintes casos. A JIP, né, não será devida ao servidor em um dos seguintes casos. Parágrafo 1º, 2º, 3º, tá. O parágrafo 4º, que tenha sido avaliado nos últimos 12 meses com conceito regular ou insatisfatório. Me preocupei sobejamente com esse, né, com esse parágrafo, porque é muito subliminar, né, e enseja, sim, a possibilidade de assédio moral para não pagar a... Requerimento número 14/2021, vereadora Cá Nogueira. Requer-se ao prefeito municipal João Carlos Curo que com cópia ao secretário de Finanças e Planejamento, senhor Itamar Mariano, e ao senhor promotor do Ministério Público, doutor Matheus Macedo Cartapati,
para que seja remetida a esta vereadora toda a documentação referente ao repasse de verbas estaduais e federais referente ao Plano Nacional de Enfrentamento à Covid, tendo em vista que este último órgão de controle e fiscalização tornou público em entrevista e vários órgãos da imprensa municipal que não há irregularidades no uso dos recursos. Desta feita, como vereadora, me valho dos preceitos de que rege a Lei de Acesso à Informação, a LAI, para requerer o acesso a toda a documentação dos repasses supra, tendo em vista as prerrogativas que regem o cargo desta vereadora, que nos termos do artigo 183 do Regimento Interno desta Casa, nos trazem à luz a promoção da defesa do interesse público e da autonomia municipal. Questão de ordem. Douto o plenário de deliberações, em nome dos vereadores Tucano, Alírio Bach e Aline Tontini, nos termos do parágrafo 1º do artigo 83 do Regimento Interno da Câmara Municipal, coloco o requerimento de número 14 de 2021, de autoria da vereadora Cá Nogueira, em votação, tendo em vista que nele consta pedidos de informações dirigidos ao Ministério Público, o que é tido por incorreto, já que o caput do artigo 83 é expresso no sentido de que o requerimento de informação só poderá ser dirigido ao prefeito ou secretários. Assim, coloco em votação nominal o requerimento número 14 de 2021, subscrito pela vereadora Cá Nogueira. Quem for favorável ao requerimento, votará sim. Quem for contrário a ele, votará não. Peço ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores. Convido o vereador Wanderson Cardoso para dar o seu voto. Calma aí, deixa eu chamar. Abaixa a tela ali para atualizar a tela dele. Votou? Convido o vereador Cá Nogueira para dar o seu voto. Convido o vereador Emerson Sapo para dar o seu voto. Convido o vereador Mica para dar o seu voto. Convido o vereador Tucano para dar o seu voto. Convido o vereador André dos Anjos para dar o seu voto. Convido o vereador Marcelo do Bar para dar o seu voto. Convido o vereador Alírio Baca para dar o seu voto. Convido a vereadora Aline Tontini para dar o seu voto. Seis votos contrários, 2 votos favoráveis. Questão de ordem, 7 votos contrários, 2 votos favoráveis. Fiz um requerimento, né, destinado ao prefeito municipal, senhor João Carlos Krug, ao secretário de Finanças, senhor Itamar Mariani, e ao senhor promotor do Ministério Público, doutor Matheus Macedo Cartapati. Hoje de manhã, por volta de 10h34, conversamos, ele e eu,
por mais de 10 minutos ao telefone. Já fui avisada, né, já iniciando a sessão, fui avisada pelo advogado desta casa que o requerimento não passaria, né, tendo em vista que é um requerimento que fere alguns preceitos, mas na minha conversa com o Dr. Matheus, e ele está assistindo, né, nós discutimos exatamente o que está posto aqui. E eu vou lê-lo. Nos termos do que pede a lei, né, requeiro acesso a toda a documentação dos repasses supracitados, tendo em vista as prerrogativas que regem o cargo desta vereadora, que nos termos do artigo 183 do regimento interno desta casa, nos trazem à luz a promoção da defesa do interesse público e da autonomia municipal. Não são poucas as vezes em que o munícipe me pergunta sobre essas verbas. E não foram poucas as vezes em que eu tive que me sentar com contadores, com advogados, com uma série de pessoas, para tentar entender o site, né, que deveria ser transparente. Levando em consideração, por exemplo, uma recomendação que foi feita pelo Dr. Matheus Cartapati e Dr. Lia Paim Lima, em 15/5/2020, quando do início da pandemia, é importante lembrar que as informações deverão ser publicadas em tempo real e de forma fidedigna, sem omissões, todas as contratações, aquisições realizadas na prevenção e combate ao coronavírus, os valores individualizados contratados. Os promotores de justiça ressaltam a necessidade de ampla divulgação dos gastos públicos. E eu pergunto a vocês, quem teve acesso a isso? Porque nós pedimos, e pedimos, e pedimos. E assim, tomei a liberdade de acionar o senhor, Dr. Matheus, pelo seguinte, justamente pelo que nós já conversamos hoje cedo. E vamos conversar várias vezes ainda, porque eu tenho em grande apreço, né? E o que me preocupa é o seguinte, quando se trata da grana pública, quando se trata do dinheiro público, parece que a preocupação com a transparência, ela diminui demais da conta, sabe? O senhor e o seu colega, né, Dr. Lia Paim Lima, recomendaram em 2020, assim como diversos promotores país afora, tá, que houvesse transparência na divulgação desse dinheiro, dos gastos com esse dinheiro. Um ano se passou e nós temos um leito de semi-UTI. Nós só temos respiradores porque estes foram doados por empresários e por agricultores locais. Agora, em 7/4/2021, o Dr. Matheus concedeu uma entrevista. Está em curso uma guerra ideológica de bolsonaristas e contrários que apostam nestas postagens pela falta de melhor argumento. Entre mentiras e verdades, assim governantes investigados. Estamos em vias de uma covidom, né? Mas é muito interessante ver quem está investigando os gastos com o dinheiro público, não é, César? Que é aquilo com aquela comissão? Puta que pariu. Perdão. Investigados prefeitos, vereadores, empresários que se beneficiaram da maior tragédia sanitária da humanidade para ganhar dinheiro ilícito, oriundo da morte das pessoas pela pandemia de coronavírus. Isso não é segredo. Isso está em todas as mídias, isso pulula nos nossos noticiários, isso pulula nos nossos smartphones, isso pulula nas nossas televisões todos os dias. É uma vergonha. E aí, eu venho, faço um requerimento, né? Me perdoe o senhor Matheus se eu extrapolei um pouquinho, né? Pulei um pouquinho o corguinho aí, mas considerando as prerrogativas que regem o meu cargo, dos deveres do meu cargo, eu não poderia deixar
passar a oportunidade de pedir ajuda ao senhor. Porque, sim, por diversas vezes, nós aqui, vereadores, fazemos solicitações aos secretários municipais e recebemos destes, alguns nada consta. Isso quando recebemos uma resposta, né? Porque na maioria das vezes, meu colega Sapo está aqui, não me deixa mentir, sozinha, né? Mas o Sapo mesmo disse numa outra volta, né, que ele ia parar de fazer indicações porque de nada adianta. E, de fato, gente, o desrespeito com essa casa é enorme, enorme. E sim, doutor, quantas vezes eu precisar pedir a ajuda do senhor para me ajudar, tá? Como eu disse para o senhor hoje, eu vou juntar todas as minhas indicações e vou pedir a sua ajuda na execução delas, no questionamento delas, nas respostas. Porque o dia que veio uma resposta para mim, veio um caderninho para eu estudar. Veio da Secretaria de Saúde um caderninho para eu estudar, como se eu, profissional de saúde, precisasse estudar sobre atenção básica em saúde. Quando estava eu, naquele momento, perguntando à senhora secretária municipal de saúde o que estava sendo feito para garantir cobertura de saúde àquelas pessoas que são acometidas das famosas comorbidades, ou seja, os pacientes de risco. E me mandaram o PNAB, né? Então, assim, isso não é um tapa na cara da vereadora. A vereadora está acostumada com tapa na cara. Não se preocupe. Mas isso é um tapa na cara do eleitor da vereadora. Isso é um tapa na cara dos 30 mil patrões da vereadora. Porque tem muita gente morrendo por falta de remédio para hipertensão, por falta de controle da hipertensão. Tem muita gente morrendo por falta de remédio para controle do diabetes. Tem muita gente, inclusive, que eu visitei agora recentemente, com escaras em cima de uma cama, porque os parentes não podem comprar os remédios para fazer os curativos. Então, quando nós fazemos indicações aqui, nós não as fazemos pensando no nosso ego, nós as fazemos pensando no munícipe que nos procurou à tarde, né, André? Uma outra indicação que fiz foi o estudo, né, acerca da questão urgente das edificações do Baixo Sibipioruna. Considerando as prerrogativas das secretarias municipais, né, de obras, de infraestrutura e projetos, segundo a Lei 072 de 2013, congêneres, acerca da ocupação de solos, zoneamento e expansão urbana, é de se esperar que estas, após a tragédia recente de 2 enchentes consecutivas, né, ao final de 2020, estivessem atentas ao clamor popular quando às suas perdas e ao perigo de algumas das residências que foram sobejamente danificadas, com paredes hoje rachadas, ainda úmidas, com a perda de mobiliários e utensílios de alto valor, como geladeiras, sofás, fogões, colchões. E pasmem, muitas dessas famílias ainda hoje não tiveram ressarcidos as suas perdas e os seus danos. E eu oriento esse morador, ainda não passou 6 meses, entra com uma ação pública. Vocês podem, devem. Considerando que cabe à Secretaria de Infraestrutura e Projetos a identificação de fontes e captação de recursos para investimento e financiamento de projetos, requeremos um estudo pormenorizado quanto à possibilidade de se levantar recursos para a reforma das casas atingidas, no intuito de salvaguardar a integridade física, moral e psicológica de seus moradores. Porque perder tudo, gente, num período de 15 dias, e depois 15 dias de novo,
é muita desgraça para uma família que às vezes não tem nem o que comer na mesa. Eu entrevistei uma criança que ela tem pavor de chuva por conta dessas enchentes. Sobre os equipamentos para as praças, parabenizo o poder público, né, pelas recentes inaugurações. E considerando a definição de que praça pública ou centro esportivo tem a função de agregar valor à vida de uma comunidade, valorizar a integração, seja na prática esportiva, seja nas atividades de lazer, requeremos que haja um estudo, não apenas nas recentes praças e centros esportivos, mas em todos os equipamentos que se destinam a tais atividades, para que se avalie a instalação de equipamentos para a prática esportiva, playgrounds para as crianças e, com isso, promovendo a saúde humana e a socialização, elevando, assim, os índices de bem-estar coletivo, promovendo uma vida mais saudável. Há muitos equipamentos danificados nas pracinhas. Muitas mães me procuraram recentemente dizendo que os filhos estão se machucando nas pracinhas. Então, essas pracinhas precisam de atenção. Vamos lembrar daquele triste episódio em que aqui, na praça de eventos, né, na areia, um maldito simplesmente enterrou várias agulhas na areia. Eu acho que todo mundo se lembra disso. Então, assim, essas praças, elas precisam, tá? Principalmente os playgrounds das crianças, precisam de mais atenção. Esperamos com esta indicação, já sabendo da boa vontade dos senhores prefeito e secretário, né, que esta será atendida, já que Chapadão do Sul tem demonstrado ao longo dos últimos anos ter uma vocação para a prática esportiva e o cultivo de uma vida saudável. E mais uma vez, André não está aqui mais, né, eu reforço a indicação, Júnior, de um festival, cultura, esporte, né, turismo e gastronomia. Acho que a gente já tem know-how para isso, né? Sabe, eu acho que seria muito bacana para todos nós. Muito obrigada a todos, uma boa noite.